Hoje vou te ensinar a interpretar corretamente um SPT, ou seja, um ensaio simples de reconhecimento de solo, NBR 6484, tá? Muita gente, muito engenheiro, inclusive projetista, tem dúvida, como que faz? Qual o valor que eu pego? O que que significa esse número? Será que eu tenho que pegar na norma alguma tabela para verificar a resistência ou através do NSPT eu já consigo fazer isso, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui que eu estou trazendo mais vídeos para o canal, tá? Então vamos lá, o que é o SPT, né? Basicamente ele é um ensaio simples de sondagem a partir de um peso padrão jogado a alguma altura padrão no solo. Esse peso ele vai afundando no solo, tá? E a cada 30 centímetros finais de cada metro de intervalo do solo é feita uma contagem que a gente chama de NSPT. Esse NSPT é através de fórmulas empíricas, né? Então ele deu um valor e através de uma fórmula empírica, que não tem só uma, tem várias fórmulas para você utilizar, você busca encontrar a resistência por metro quadrado do seu solo. Então veja bem, você tendo a resistência por metro quadrado do seu solo e também a carga que o teu projeto estrutural vai dar do pilar que está chegando nessa fundação, você daí vai conseguir fazer o projeto das suas fundações corretamente. Qual que é a grande questão, né? Hoje, para obras maiores, o SPT está sendo cada vez menos utilizado. As pessoas estão preferindo aí fazer um ensaio CPTU, que é um ensaio que, ao invés de você precisar, com o número NSPT, fazer ainda um cálculo para buscar, através de uma maneira empírica praticamente, a resistência do solo por metro quadrado, o CPTU ele já te traz essa resistência exata. Tá? Então, dependendo da obra que você for fazer, é muito melhor você fazer um CPTU do que um SPT, tá? Porque ele vai ser mais exato e com isso você vai ter aí uma possibilidade grande de economizar ainda mais em suas fundações, porque a gente sabe que a maioria das fórmulas, assim como as normas, elas trazem fatores de segurança, né? Então muitas vezes a gente está superdimensionando mesmo seguindo as fórmulas à risca, ok? Então vamos lá, falando então sobre o SPT, que embora o CPTU ainda tenha crescendo bastante nos últimos anos, o SPT ainda é muito utilizado porque é bem mais barato do que o CPTU na maioria das regiões brasileiras ainda, ok? Vamos lá, como que funciona o relatório do SPT, né? Afinal de contas, se você vai chamar a empresa para fazer o ensaio SPT, ela vai lá e ela vai te dar relatórios. Às vezes ela te manda só esse relatório simplificado, às vezes vai vir um laudo todo elaborado, vai variar de empresa para empresa. Tá? O que é importante? A gente entender como fazer a leitura. Eu trouxe dois aqui, um pouquinho diferentes, para a gente entender que muitas empresas não seguem o mesmo padrão. Então verifica que nesse primeiro aqui, ó, o ensaio de resistência, né, do SPT, ele traz uma linha. Né? Então ele traz uma linha demonstrando aqui o aumento de resistência final. Aqui já ele traz um gráfico de barras para demonstrar a resistência do SPT, né, do solo. Então verifica que cada um vai ter um padrão diferente, mas se você aprender e entender esses dois aqui, 99% dos relatórios você vai conseguir entender, ok? Então vamos lá. Começando lá em cima, ele sempre vai trazer dados como o cliente, a obra e o local. Por que isso é extremamente importante? Aqui eu tirei, tá, para a privacidade dos clientes, né, para não expor. Mas isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa, o projetista, ele pode pegar um SPT de um local e acabar dimensionando uma fundação para outro local. Isso daí é extremamente arriscado. Então todo o relatório de SPT tem que ter a obra e o local informados aqui abaixo. Sempre verifica isso. Além disso, é importante ele colocar a data, certo? A data ali que ocorreu essa sondagem. Por exemplo, esse daqui ocorreu no dia 21 de 3 de 2023. Isso é importante porque com o tempo aquele solo ele pode sofrer aterro, as pessoas podem utilizar. Então é sempre bom você utilizar um SPT recente, né? Que o solo não tenha tido muita variação nesses anos. Ou seja, se você pega um SPT, por exemplo, esse daqui, ó, que foi feito mais antigamente a 2023, se eu não me engano isso daqui foi de 2018, tá? O solo de lá para cá ele pode ter alterado uma coisa ou outra, né? As pessoas podem ter colocado um aterro em cima ou coisas do tipo, até escavado. Então muda bastante. Então é importante você pegar um SPT atualizado. Anota aí, se possível, pega uma folha aí e vai anotando as dicas para você ter aí nos seus projetos. Então, primeira coisa, verifica sempre, antes de fazer um projeto estrutural,
o local do SPT, para você não acabar fazendo o projeto de fundações de uma obra com o SPT incorreto. Segundo ponto, o SPT tem que estar atualizado. Tá? Não adianta pegar um SPT muito antigo, de 1 ano, 2 anos, que o solo pode ter alterado suas propriedades. As pessoas podem ter aterrado, podem ter escavado, então não confia, afinal de contas é você que vai assinar. Tá? Além disso, aqui no final, né, do cabeçalho, tem a sondagem de percussão SP01. Isso significa que foi feito um furo. Tá? Se tiver, por exemplo, SP01/2 ou /3, significa que daí foram feitos mais furos. Se ele tiver SP01 aqui, mas aqui embaixo ele tiver 2 ou 3, o número da prancha, né, o número da folha que seja, foram feitos mais furos. Tem toda uma normativa para estabelecer a quantidade de furos mínimos por metro quadrado. Tá? Não vou fazer essa explicação aqui nesse vídeo, eu vou deixar esse conteúdo para outro vídeo para esse não ficar muito longo. Mas o ideal é que, independente da obra, busco sempre 3 furos, tá? Porque 3 furos ali você pode ter uma boa visão. É claro que quando vai aumentando o porte da obra, você vai precisar de mais furos. Em outro vídeo eu explico certinho como você calcular os furos também e em que pontos você tem que colocar esses furos. Muita gente coloca todos eles alinhados e é incorreto, tá? Vamos lá. Prosseguindo, temos aqui o gráfico SPT, tá? Que é uma linha e ela vai correndo conforme a resistência do solo, né? Então verifica aqui, ó, que a resistência do solo ela começa bem fraquinha, vai aumentando ali mais ou menos no meio do ensaio, ela atinge uma resistência média e daí ela tem uma queda na resistência e mais para o final ele aumenta bastante a resistência desse solo aqui, né? Então esse daqui seria o gráfico SPT. Aqui temos a profundidade. Então vejam bem, ó, temos 1 metro, tá? Então essa linha aqui, ó, com esse ponto aqui mais ou menos, ele está em 1 metro. Esse ponto aqui mais ou menos está em 2 metros, aqui em 3 metros e aqui em 3,5 metros mais ou menos, que ele chega ao final do ensaio. Aqui temos o ensaio de penetração, golpes por penetração. O que isso significa, né? Vou abrir aqui uma ferramenta para ficar mais fácil de você identificar. Ok, significa o seguinte, que 2 golpes, ou seja, 2 batidas com o equipamento do SPT, conseguiram afundar 15 centímetros de solo. Então a gente verifica aí que é um solo bem fraco, né? Afinal você deu 2 batidas ali com peso, tá? E afundou 15 centímetros. Depois, os outros 15 centímetros, mais 2 golpes apenas e afundou mais 15 centímetros. E depois, 2 golpes novamente, já afundou 15 centímetros. Isso tudo no primeiro metro, tá? Então, o NSPT, que daí vai ser esses valores aqui, ó, dessa coluna aqui, que é o que a gente vai utilizar nos cálculos, eles são o cálculo feito a partir dos 30 centímetros finais de cada metro do ensaio. Ou seja, o equipamento SPT, a cada metro, os últimos 30 centímetros, ele vai contabilizar a soma de golpes para enterrar os últimos 30 centímetros. Então veja bem, aqui no caso, se os últimos 15 centímetros ele deu 2 golpes e nos 15 centímetros antes dos últimos 15 centímetros, ou seja, nos 15 anteriores aos últimos 15, com o tempo você vai pegar a prática, tá? Ele deu mais 2 golpes. Então, significa que nos últimos 30 centímetros do primeiro metro, ele deu um total de 4 golpes. Então, o NSPT dele é 4, ok? Aqui aconteceu uma coisa um pouquinho diferente, né? Veja que lá nos últimos 30 centímetros, no começo, ele precisou de um golpe apenas para enterrar 15 centímetros. Então, o peso foi lançado, apenas com um golpe já foi 15 centímetros. E nos 15 centímetros finais, 2 golpes. Então, 2 mais 1 deu 3. E aqui no final o jogo muda. Olha só, nos últimos 30 centímetros foram necessários 19 mais 32 golpes, um total de 51 golpes para enterrar 30 centímetros. Então verifica que afundou bastante o solo no final, ali em torno de 3,5 metros, ok? Prosseguindo, vamos aqui agora no interpretação geológica. Aqui basicamente ela vai ter uma divisão por camada de solo, né? Então verificamos que até aqui aproximadamente uma profundidade de 10 centímetros, que daí a gente verifica aqui na aba profundidade da camada, ele é composto por uma camada vegetal, tá? Prosseguindo,
Aqui, nesse intervalo aqui, aproximadamente até 2,54 metros de profundidade, ele é composto por uma camada argila siltosa pouco arenosa, fina, de consistência mole e cor amarela. Então aqui ele traz uma pintura ali, uma rachura, né, só para ficar mais fácil, facilitar, né, perdão, o reconhecimento do solo, tá? Então, ali no final, na hora que o solo ele ganha mais resistência, muda a cor, eles deixam azulzinho e vai até 3,51 metros de profundidade. Aí ele tem uma areia siltosa com pedregulhos média a grossa, muito compacto, com cor variada. E daí no final ele se torna impenetrável ao trépano de lavagem. Ou seja, para o método SPT, ele foi impenetrável. Tem outros métodos, tá? Por exemplo, uma sondagem rotativa mista, que daí ele tem o equipamento, né? Ele consegue afundar mais aqui e definir as resistências dos solos mais abaixo. Dependendo do porte da obra que você tiver, é interessante você fazer, tá? Porque imagina que tem casos onde o solo aqui dele perde resistência, tá? Então pode aí ter problemas nas fundações. Tudo vai variar do porte da obra que você for fazer, tá? Então daí aqui, ele a mais ou menos 3,51 metros, ele alcançou ali o solo impenetrável, né? O que para pequenas obras é suficiente a gente ter esse ponto aqui estabelecido. Aí na penúltima coluna aqui, a gente tem o nível de água e o avanço. O que acontece aqui? O que é muito importante e pouco a gente olha? O nível de água. Tá? Nesse caso aqui, ó, 3,10 metros de profundidade, ele encontrou o lençol freático, que é a água. O que isso mostra pra gente, né? Verifica aqui, ó, que se a 3,10 ele encontrou a água, qualquer fundação que a gente vá colocar aqui, ela não pode ser uma fundação, por exemplo, uma broca a trado manual. Porque imagina o seguinte, que você quer alcançar o SPT de 51, tá? Só um exemplo. Quero alcançar o SPT 51 aqui. Mas se você colocar uma broca, pode ser aqui que você tenha problemas, tá? Porque a broca ela não pode ser concretada com água. Aí você vai ter que partir para um tipo de fundação, por exemplo, uma estaca cravada de concreto ou uma hélice contínua que pode ser cravada mesmo com a presença de água. Mas se você, na sua obra, você puder fazer uma fundação superficial aqui, ó, por exemplo, até 2 metros, não é? Aí sim, você não vai se preocupar com o lençol freático, né? Porque a base do teu sapato vai ficar aqui. Porém, é importante, eu já vou te avisar nesse SPT aqui, tá? Nesses casos aqui, ó, como o NSPT é abaixo de 8, tem autores que consideram o mínimo NSPT para você fazer sapato como 5 e outros autores que consideram 8. Eu gosto de considerar 8. Tá, então nesse caso aqui, ó, verifica que nos metros iniciais não daria para fazer uma sapata. E daí para colocar a sapata ali, ó, nos 3 metros e 51, você teria a presença de água, tá? Então nesse caso aqui, mesmo que a carga fosse baixa, ficaria bem complicado fazer fundações superficiais. Normalmente teria que ser utilizado então uma estaca cravada, tá? Uma estaca provavelmente de 16 centímetros de diâmetro, se for uma carga baixa, cravada, ou até mesmo uma hélice contínua. Vai depender do empreendimento, tá? Mas basicamente é assim que você interpreta um SPT. Indo aqui para o segundo exemplo de SPT, veja que isso daqui tem a profundidade nessa coluna. Aqui não foi encontrado o nível de água, tá? Então verifica aqui, ó, que aqui, ó, NA, nível de água, não tem nível de água nesse solo aqui. Então você não vai se incomodar, por exemplo, você pode pegar e fazer uma broca a trado, dependendo do seu projeto estrutural, se as cargas permitirem, e afundar até esse solo impenetrável aqui, ó, né, o que a gente chama de nega, né? Então, tua broca vai ir daqui, ó, da superfície, até aqui o solo impenetrável, que você não vai ter presença de lençol freático. Esse daqui, indo de uma maneira mais resumida, né, é a mesma ideia do outro SPT, só que ao invés daquela linha, né, aquela linha que ela vinha fazendo mais ou menos assim, tá? Esse daqui traz em barras, né? Então verificamos que ele começa a ter alguma resistência considerável, esse solo, ali em 4 metros aproximadamente, com SPT de 20. E ele ganha mais resistência em 5 metros aproximadamente, 5,45. E daí no final ali, em aproximadamente 6 metros, ele se torna impenetrável, né? O que seria ideal aí para cargas colocar a base das suas fundações, né? Para ter uma ótima resistência de ponta. Sobre os solos, esse NSPT aqui, ó, ele teve aterro argiloso marrom, lá em cima, até os 2,45 metros.
e aterro siltoso arenoso de coloração mesclada entre avermelhado e esverdeado aqui no solo final. E olha o risco de você não fazer uma sondagem, tá? Imagina que a pessoa vai lá, vai fazer uma obra de porte médio, não faz uma sondagem e acaba colocando uma sapata a 1,5 m aqui, uma sapata de pequenas dimensões a 1,5 m aqui. Tá? Isso aqui pode recalcar e dar muito errado, né? Então olha a importância de você ter um SPT, um ensaio em mãos. Do mais, a maioria dos relatórios SPT é bem padrão, muda uma coisinha ou outra. O que é importante para você, né? Você saber o NSPT, a presença de água e também o tipo de solo para você definir aí o seu tipo de fundação. Eu vou gravar outro vídeo na semana que vem, vai sair para vocês, sobre como daí escolher o tipo de fundação, tá legal? Então se inscreve aí, até mais!